qual foi a tua. Qual foi a questão que você estava com dúvida? A sétima não precisa fazer, tá? Até porque ela está fora do que vocês já viram aqui e realmente não vão conseguir resolver. Professor, no arquivo o senhor só tirou a questão 7 ou o senhor modificou mais? Praticamente foi a questão 7, mas talvez eu tenha modificado algumas partes. Aí eu queria ver quais foram as dúvidas de vocês. Larissa, qual foi que você não conseguiu fazer? Que você disse? Foi a sétima e qual foi a outra? Professor, a partir dessa questão 5 aí, tinha que assistir aquela aula 5, né? Que o senhor postou. O senhor colocou aí no início do trabalho? Lá no Sim, sim. início, lá, Deixa eu ver que as é aulas aqui justamente... rapidinho. Só um minuto. Questão 5, deixa eu ver aqui. Se o componente a ser criado para receber um texto escrito por um usuário na tela. Ah, isso aqui é para usar os edit texts lá no sistema. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, ó. Essa aula 5 aqui já resolveria. Mas também lá no. Tem um linkzinho aqui, ó. Ó, criar uma interface de usuário simples. Bem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, professor, o senhor vai abrir uma nova data para reenviar o arquivo, né? É, eu vou abrir até o fim dessa semana, que eu acho que dá tempo de vocês resolverem. Hoje é quarta, né? Aí vocês fariam até sexta-feira. Então tá aqui, ó. Se vocês perceberem, eu cliquei aqui, ó, no Cloud Developers criar uma interface de usuário simples. Aí aqui ele mostra, e a entrada de texto é esse aqui, ó, Enter a Message. Essa parte aqui, esse botão. Aqui ele tem as instruções todinhas aqui, como você faz para começar, né, para criar o texto. E aqui, ó, os componentes que vocês usam. A Text View e na aqui ele fala da criação do botão, ó. Já tem essa parte aqui. E se não me engano, na próxima página, aqui, ó, ele já fala aqui ó, de como acessar o botão. E se não me engano, tem um outro também, que ele, não sei se é daqui ou anterior, ele fala de criar uma intent, né? Mas a intent não faz parte ainda dessa aula. Mas tem uma outra, acho que até aqui, deixa eu ver aqui qual é o que ele busca os dados. Só para mostrar para vocês rapidinho aqui. Aqui ele está pedindo para criar a tela, né? Aí aqui ele fala como é que eu conecto aquelas bolinhas lá para conectar um componente com o outro. Aqui o arquivo strings.xml que a gente viu também, ó. Deixa eu só ver aqui onde é que ele está puxando. Tá faltando só a parte aqui.
aqui ele não está mostrando, ele mostra rapidinho só aqui nessa parte do Java. Ah, tá aqui, ó. Essa segunda tela aqui, ó, pessoal, ele mostra bem aqui como se faz para acessar o texto. Tá aqui, ó, Edit Text, ó. Bem aqui, ó. Isso aqui é a parte do programa que ele vai acessar o Edit Text que está lá na tela. E aqui, ó, ele está obtendo aqui nessa telinha aqui o valor desse edit text, ó, com esse comando aqui, ó, edittext.getText.toString. Mas está bem melhor nesse vídeo da aula 5 aqui, ó. Que ele está bem mais explicado aqui essa parte aí do que eu coloquei. Eu consegui Então, assistindo essa as aula... suas aulas, professor. Oi? Eu consegui vendo a aula 5. Da aula 5 está bem melhor, que está bem mais explicado do que lá no texto. Porque tem umas partes lá que ele está deixando o código, ele está falando do código, mas ele não explica muito. Mas assim, dá para fazer. Na parte vocês têm que copiar um pouco aqui o código e também depois estudar um pouco do que ele faz. Então essa que seria a ideia aqui. Mas aqui está bem melhor nesse vídeo da aula 5 aqui, ó. Está bem mais explicado como é que faz para resolver essa questão aí que você estava colocando, o Josimar, né? E, Deixa eu professor, voltar nesse aqui valor do atributo, a gente vai colocar aquele que o senhor bem mostrou no início daquele. Esse aonde isso? Você está valor do. falando? Acho que é a questão número 6 que pede o valor do atributo. Ah, tá. Essa parte aí que eu. Tá aqui, ó. Valor do atributo click. Se você, lá no Android, não sei se você lembra, quando a gente está com o componente na tela, aí eu coloco aquela tela de atributos, que é essa Aí aqui, que ó. aparece lá string. É, text e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui que é essa tela bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui na anterior. Cadê? Ó, esse aqui, ó. Opa, esse aqui não, desculpa. Quando você clica na tela, ele abre assim, quando você clica aqui no componente, ele abre aquela tela bem aqui na direita. Deixa eu abrir o Android Studio, é bem melhor. Que aí fica mais fácil você entender isso aqui. Só um minuto. Deixa eu ver onde é que tá tá aqui. Deixa eu só abrir o Word aqui. Então tem que estar acontecendo aqui, ó. O componente é o botão, ó, certo? ID do componente é o atributo ID dele. Aí eu chamei ele de button click já. Aí o que é o atributo text? Esse daí corresponde à informação que vai estar no botão, que vai aparecer para o usuário aqui. Deixa eu só o Android Studio entrar e a gente já vê isso aqui. O atributo text é esse aqui, ó. Mostrando o botão, vocês vão entender.
Aqui eu tenho um botão, ó, mostrar, por exemplo. O atributo text é o que vai ser usado para colocar a mensagem que está aqui no botão. Então aqui, ó, esse mostrar aqui, ó, ele fica no atributo text, que é esse aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu... ruim é que esse aqui ele não tem... Tem que descobrir onde é que faz zoom nesse teclado aqui. Mas o atributo Dá text para está dar bem zoom no aqui, ó. celular, Eu tenho professor? os atributos. Oi? Dá para dar o zoom no Você celular? consegue ver aí? Sim, professor. Ah, tá. Então aqui eu tenho o atributo text, ó. E aqui é o valor que eu vou colocar nele. Na verdade, esse valor ele está dentro do strings.xml, tá? Mas assim, o texto que você colocar aqui é o texto que vai aparecer no botão. Na prática é isso, tá? Aí, então é isso que eu estou pedindo para vocês. Praticamente é qual é o atributo text, é o texto que vai aparecer no botão. Então o texto que for aparecer no botão, vocês colocam aqui aqui, ó, no valor do atributo text. E o valor do atributo onClick diz respeito ao nome do método que vocês vão acessar, ó. Então aqui, olha só, no Android Studio. Deixa eu ir pelo... Pronto. O outro atributo que eu falei foi o onClick, ó. Se vocês forem ver o onClick, está bem aqui na direita. Ó. Aqui está button mostrar onClick. Esse button mostrar onClick tem que estar dentro do arquivo Java, aqui, o mainActivity.java, ó. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Button mostrar onClick. Por que que vocês têm que colocar aqui no Word? Deixa eu ir no Alt Tab que é mais fácil. Por que que você tem que escrever aqui o valor do atributo do onClick? É porque aqui dentro dessa classe MainActivity, vocês vão ter que escrever aqui embaixo o nome do método. Deixa eu ver se... Vocês vão ter que escrever o nome do método que vocês vão acessar, né? Public, void, aí vocês vão colocar o mesmo nome do método que você está usando aqui em onClick, ó. Vocês entenderam a ideia? Sim, professor. Porque o que é esse valor que está aqui, ó? Valor do atributo onClick. É o mesmo valor que eu colocaria aqui, ó. Do... Opa, cadê? Desculpa. É o Android Studio. É o mesmo valor que eu vou colocar aqui, ó. Tem o botão mostrar, né? Aí aqui eu tenho o atributo onClick. O que que o onClick vai ter? O nome do método que vai ser chamado quando você clicar nesse botão. Então você vai colocar o nome do método. E esse método você vai ter que escrever dentro do mainActivity.java. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu minimizar isso aqui que vocês vão visualizar mais fácil. Tá aqui, ó. Deixa eu... Ó, o que acontece, ó. Eu tenho a classe mainActivity e dentro dela, ó, depois do método onCreate, aqui eu diminuí, tá, o tamanho dele. Ó. Logo depois do método onCreate, eu tenho o método button mostrar um clique aqui, ó. Sendo que ele vai ter aqui esse parâmetro view aqui. View com V maiúsculo, que é a classe, né? E view com V minúsculo, que é o nome do objeto. Então, quando eu tiver esse mesmo método que está aqui, com esse nome dele aqui, ó, button mostrar um clique, é o mesmo que vai aparecer aqui na propriedade um clique do botão. E é a mesma coisa que eu quero que vocês coloquem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, o valor que vocês colocarem aqui, vocês vão ter que criar um método aqui do
do botão, né? Meu botão, view, view. Aí vocês vão escrever o código aqui para esse meu botão aqui, ó. Aí vocês dão uma olhada lá no vídeo 5 lá, como é que eu fiz isso aqui. Ficou claro aí para todo mundo? Alguém tem dúvida do que eu estou colocando aqui? Então aqui, ó, por exemplo, como eu coloquei o método meu botão, eu vou botar aqui, ó, meu botão. Entenderam, pessoal? Sim, professor, entendi. Eu também entendi. Maria, você tá tranquila aí? Tudo certo, professor. Aí tem que usar a parte para imprimir também, né, professor? O restante do código aí, que é o... Aí para imprimir na saída padrão, aí vocês vão usar aquele comando system.out.println, que é o comando println, tá? Mas daí vocês vão ter que tem toda aquela parte que vocês vão ainda deixa eu ver colocando, modifique de forma que clicar no botão seja impresso um texto de sua escolha. Ah, sim. Vocês têm ponto .alt e ponto .println, vocês vão colocar o texto da escolha que vocês quiserem aqui quando apertar o botão. Então, o que vai acontecer aqui é, vocês apertam o botão, aí dentro aqui do método meu botão, vocês vão colocar vão imprimir um texto, que é praticamente esse comando aqui, tá? E esse texto vai ser impresso na saída padrão. Entenderam? Praticamente eu resolvi aqui a questão, quase que tá quase resolvida. Falta só uns detalhes de como vocês vão acessar o aqui a respeito do atributo text, né, que é o nome do botão. Praticamente é isso aí. Pessoal, entenderam aí? Eu praticamente dei quase a resposta toda aqui para vocês. Professor, então, porque lá no vídeo o senhor faz uma parte de declarar, né? O senhor declara lá em cima, se eu não me engano, é os objetos que o senhor declara. E mais aqui embaixo. Eu declaro. Só que tem um detalhe. Eu declaro, quando eu declaro os objetos lá em cima, como você está dizendo, deixa eu voltar aqui no Android Studio. É porque eu estou querendo buscar os dados naqueles edit text, né? Então aqui, deixa eu botar no Android, ó. Esse botão que eu quero que vocês criem, na verdade é só para apertar o botão e quando você apertar o botão vai mostrar uma mensagem na saída padrão. É só isso, você não vai buscar informação nenhuma na tela. É como se a tela tivesse só o botão, entendeu, Josmir? Entendi, então não precisa declarar os objetos lá, né? É só essa parte final que o senhor demonstrou para gente. Exatamente. Por quê? Porque lá eu tô, nessa questão 6 aqui, eu estou pedindo só que. Olha só o que eu estou pedindo. Olha. Use system.out.println para imprimir o texto. Então, o que eu estou pedindo é modifique o código a seguir de forma que, ao clicar no botão, seja impresso um texto da sua escolha na saída padrão. É só isso. Então, como eu não tenho que acessar nenhum edit text do Android, então não precisa declarar nenhum outro objeto que não esses, né? Já aqui, ó, olha aqui, ó, cite o componente a ser criado para receber um texto escrito pelo usuário na tela. Agora sim, ó. Vou aumentar aqui um pouco mais para vocês visualizarem bem. Aqui, ó. Cite o componente a ser criado para receber um texto escrito pelo usuário na tela. Por exemplo, seu nome. Escolha, escreva um ID para esse componente e altere o programa abaixo para que receba o texto escrito, imprimindo o texto na saída padrão. A diferença desse aqui é que esse aqui não vai ter o botão, tá? Não precisa do botão. Mas quando ele acessar
o valor lá do botão, Aliás, esse aqui é como se fosse o seguinte, ó. Você tivesse aqui no Android Studio só um edit text desse aqui, certo? E você vai preencher o ID dele, ó. O ID está bem aqui, né? Se vocês estão vendo aqui, eu vou dar um tempinho para vocês verem. Então, esse ID aí vocês vão colocar, só que vão colocar lá no Word, naquela parte onde eu digo qual é o nome do ID. Aí, a partir do ID, vocês vão dar aqueles comandos find view by ID para acessar esse componente e vai usar aquele comando lá vai ter que declarar realmente o objeto para esse exercício 5 aqui, certo? Vai ter que declarar o objeto. Aí depois vai ter que usar o comando find view by ID para ligar o objeto que você criou lá no arquivo main_activity, que é esse caso aqui, ó. Então, para essa questão 5, vocês vão ter que criar um objeto aqui, tipo esse aqui, ó, edit text ano. Depois vocês vão ter que ir no código, ó. Cadê o edit text ano aqui, ó? Vocês vão usar o comando find view by ID para ligar esse objeto aqui ao que está lá na tela. E depois vocês vão usar esse comando aqui, ó. Cadê o edit text ano aqui? Tá aqui, ó. Esse comando .getText.toString para poder receber o valor que está lá na tela e imprimir isso aqui, ó. Tanto é que se vocês forem ver, ó, você já tem até a resposta, ó. System.out.println. Então ele está imprimindo ano concatenado com o valor lá do edit text que eu botei na tela. Vocês entenderam ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então, na verdade, a gente já viu isso aqui várias vezes, tá? Só estou relembrando aqui. Então, a questão 5 é praticamente isso. É vocês dizerem aqui nessa parte de cima qual é o nome do componente, certo? E qual é o ID que você quer. O nome do componente é o que está aqui, ó. Cadê? Main activity. Desculpa, activity main, bem aqui. É esse tipo de componente aqui, ó. E o ID dele é o que está escrito aqui. Então, esse aqui praticamente está aqui o nome dele, ó. Ele é um edit text. Esse que é o nome do componente. Teve mais outra questão que ficou pendente aí para vocês? Tem aqui a quarta, né? Esse aqui é o strings.xml, esse aqui a gente já viu, né? Ó, esse aqui, na aplicação padrão, há um componente, uma view, que mostra a mensagem Hello World. Descreva como acessar o componente a partir do código Java, citando o objeto e a classe que vão ser criados e o método usado para instanciar esse objeto conectando. É a mesma ideia, tá? Só que aqui a mensagem Hello World é aquela que aparece no edit text. Desculpa, no text view. Text view são esses componentes aqui, ó, título, autor, editora e ano. Então, se você vai usar o ID dele, tá? Vai colocar um ID no edit text e vai acessar o mesmo método que a gente estava usando aqui, ó. Cadê aqui? Não, desculpa, não é aqui não. Só que para uma text view. Então vai ter diferença, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui nós estamos usando o objeto edit text título. O que vocês vão declarar para essa questão que a gente estava vendo é o text view. Oh, desculpa. Não é aqui que a gente põe, não. A gente declara aqui em cima, ó. Aqui só tem edit text declarado. Então, eu vou botar aqui o private text view.
Aí eu vou chamar ele, por exemplo, de text view título. Tudo bem? Aí eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó. Eu vou usar o find view by ID, que é esse comando aqui, ó, para acessar o ID dele, né, com r.id. O ID que eu coloquei lá na tela. Então o ID dele está aqui, ó. Eu tenho o título, aí aqui bem aqui o ID dele é text view título. Aí eu vou usar esse ID aqui para procurar. Desculpa. Cadê o... E depois vocês vão usar esse mesmo comando que eu usei aqui embaixo, ó, para acessar ele, porque assim, o getText é o mesmo método, tá, pessoal? Então, deixa eu só mostrar para vocês a ideia aqui, ó. Text view, né, o nome dele título, igual a find view by ID. Aqui eu vou botar r.id. Aí o dele lá que a gente colocou foi text view título. E depois vocês vão usar para imprimir, né? Deixa eu pegar até aqui, ó. É o mesmo comando que está aqui, ó. Só que aqui eu vou botar o text view título. Mesmo comando, ó, que ele vai usar. Praticamente essa aqui é a resposta da questão. Vocês vão fazer tudo dentro do próprio o create. Mas essa que é a ideia aqui que eu coloquei, ó. Ou seja, eu crio o objeto, só que esse é um text view, não um edit text, né? Aí eu faço a ligação com ele na tela e aqui eu uso esse getText.toString para obter o texto. Assim, se eu quiser, eu posso até mudar o valor do texto. Eu posso fazer isso aqui, ó, text view título.setText. Sei lá, nome do livro. Se eu mudar de título para nome, eu posso, ó, desse jeito aqui, ó. Tá resolvido o meu problema também. Nesse caso que eu estou explicando para vocês, aqui que está aparecendo na tela, tá? Eu estou definindo o novo nome que apareceria aqui, ó. Aqui em título ele passaria a ser nome. Se eu executar isso aqui, ele vai acabar aparecendo nome aqui. Deixa eu tentar fazer isso rapidinho, só para vocês verem. Para ver se vai dar certo aí. Deixa eu botar bem no meio aqui, que fica melhor para vocês visualizarem. Ele está só compilando, tá? Ó, observem que o nome dele não é mais título, é nome aqui, ó. Perceberam aqui? E aqui na saída padrão, deixa eu botar aqui no run aqui, ó. Em algum lugar aqui ele imprimiu o título. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. E barra system.out, ó, título. Por que ele imprimiu isso aqui? Porque aqui dentro no programa eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei lá, eu fiz, com esse comando eu liguei esse objeto ao componente da tela, tá aqui, né? Aí aqui eu mandei imprimir, ó, título, dois pontos. Aí ele pegou o valor de lá, por isso que apareceu aqui, ó, na saída padrão, título, dois pontos, título, ó. Por que está título aqui? É porque é o valor que está bem aqui na tela, ó. Vocês podem ver aqui, deixa eu minimizar, né? Ó, o valor que está aqui é título. Aí depois eu pedi para mudar para nome, que foi esse setText bem aqui, ó. Text view título.setText, ó. Aí o que aconteceu? Aí aqui no meu programa, no celular, apareceu o nome, ó.
sect test, aí ficou nome. Vocês entenderam esse código aí que eu acabei de fazer? Isso Sim, quer dizer o professor. seguinte, que vocês podem mudar, vocês podem colocar text views na tela e mudar o valor deles, tá? Para que mostre outra mensagem na tela. Eu me estava perguntando alguma coisa? Professor, o objeto, então o senhor vai usar o test view, é isso? Para objeto? É o Para test view? essa, Porque o senhor para pede essa, objeto, a classe e o método. uhum, Essa questão aí. para essa questão 3 aqui, ó. Isso. Uhum. Então, para objeto, a gente vai usar o test view, é certo? O objeto é uma text view. Até porque, assim, essa view que mostra a mensagem Hello World, quando vocês abrem lá, ela é uma text view, é por isso. Mas aí o método já vai usar o onCreate, certo? O onCreate, peraí só um pouquinho. Método. Dentro, vocês vão fazer isso dentro do método onCreate, tá correto. E para Deixa a eu classe, colocar aqui, ó. na classe vai usar o main activity na classe. O Main Activity, passa o Main Activity. Aliás, vocês Ai, podem até fazer o seguinte, só para dar uma dica para vocês aqui, ó. Vocês podem pegar essa mesma estrutura daqui, ó, copiar lá, copiar daqui, ó. Tô até marcando aqui, eu marquei. Ctrl C, coloca aqui na terceira questão. Não sei nem por que eu não fiz isso. Ficaria até mais fácil para vocês. Ó, você pode fazer isso aqui, aí aproveitar. E quem seria o nome do componente? Aí vocês dão um nome para o componente. Por exemplo, o edit text Hello World. Aí, assim, desculpa. O nome do componente é uma text view, né? E o ID do componente é, por exemplo, aí é o ID que você vai colocar na tela. No caso aqui, ó, do meu exemplo, né? Eu usei aqui o Find View by ID, ó, text view título. Esse foi o ID que eu usei. E esse ID está aqui na tela. Text view título. Pessoal, na verdade, assim, eu não me sinto muito feliz em passar um exercício para vocês que seja desse jeito que eu estou fazendo, tá? Mas, assim, foi a melhor forma que eu encontrei para, dada essa situação, tá? Porque o ideal era vocês estarem com um computador bom para poder usar o Android Studio na casa de vocês. Eu até queria que acontecesse isso, mas, bom, foi o jeito assim que eu arrumei para pelo menos vocês praticarem um pouco, tá? Mas assim, o mais importante é que depois, quando vocês estiverem mesmo desenvolvendo aplicações para celular, vocês possam com um tempinho revisar esse conteúdo que foi colocado aqui. Aí vocês já vão estar assim meio que encaminhados para poder resolver resolver não, desenvolver, né, sistemas para celular. Já vai estar pelo menos com um pouco de visão dele, né? De como é que funciona, tudinho. Aí vai ajudar vocês aí um pouco mais à frente. Assim, deixa eu até contar uma experiência para vocês, né? O primeiro trabalho que eu fiz, eu tinha 19 anos ainda. Era um garotinho magrinho. Aí eu fui trabalhar na Sharp e eles pediram para que eu implantasse uma rede novel. Rede novel é difícil, tá, pessoal? Na época, os computadores eram não tinha o Windows que a gente tinha era o 3.1 ainda, não e estava entrando ainda o Windows 95, ainda tava na fase que a gente chama de fase beta, sistema operacional, né? Hoje a gente já está com Windows 10, né? O Windows 95 era porque o Windows, antigamente a Microsoft quando lançava uma versão do Windows, ele usava um nome. Aí isso parou com o Windows Millennium, né? Que foi a pior versão do Windows que a Microsoft já criou.
Mas vamos falar aqui do que aconteceu na época. Eu tinha que implantar uma rede novel. Hoje é muito fácil para vocês assim acessar o Google Drive e baixar um arquivo de lá, etc, né? Só que naquela época a gente tinha que configurar um sistema inteiro, né? E esse da Rede Novel eram 16 livros para você estudar e aprender a usar a rede, eram todos em inglês. Então, assim, eu tinha tido a disciplina na época, né, do ensino técnico, eu era da Matias Maclini na época, né? E eu tinha a disciplina de teleprocessamento, que explicava um pouco sobre isso. Mas, assim, a gente nunca tinha implantado rede novel, então eu tinha alguma noção de rede e eu peguei os manuais que estavam lá e eu comecei a ler e estudar, né? E a partir das instruções do manuais, com um mês depois, eu implantei a rede em foram uns 13 computadores que a gente implantou. E era bem mais difícil do que hoje, né? Hoje em dia você tem rede Wi-Fi, naquela época a gente tinha o que a gente chama de cabo coaxial e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que mesmo com essas aulas, da forma como está, com o aprendizado que vocês estão tendo aqui, depois quando vocês forem fazer aplicações de celular, vocês vão pegar um livro e ou então alguns vídeos, né? Que esses vídeos que eu estou colocando pode ficar disponível para vocês depois sem problema nenhum, até porque eu estou botando no YouTube. Vocês vão poder consultar e fazer as aplicações de vocês quando já tiver com o Android Studio na mão. Aí vocês já vão poder começar e fazer eu gosto de falar que quando eu estou escrevendo um programa é fazer as brincadeiras, né? Vou dizer que eu estou fazendo uma brincadeira, mas a brincadeira sempre foi séria. Então, assim, com certeza vocês vão poder rever esse material todinho aí que a gente está vendo hoje, tá? E vocês vão poder desenvolver as aplicações de vocês quando tiver a oportunidade de fazer. Então, podem ter certeza que vocês vão conseguir. Ainda mais com o que eu estou vendo que vocês estão, da forma como vocês estão motivados e tentando tudinho aqui, com certeza vocês conseguem depois. Então, então vai dar tudo certo, então, no final das contas. Vocês têm mais alguma dúvida desse exercício? Oi, pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo ainda? Tô ouvindo, professor. Ajudou bastante, acho que agora eu consigo resolver. Ah, tá ótimo. Obrigado. Mais alguém tá precisando de alguma ajuda? Bom, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar aberto aí para vocês. Eu já passei de novo, não foi? Eu tinha passado eu passei para vocês aí o arquivo, né, com o arquivo correto. Depois eu vou ver o que está acontecendo aí com esse negócio de perder o link, tudinho. Talvez eu tenha que apagar lá o arquivo que está no Cigar e depois colocar de novo, tá? Mas assim, vocês vão poder reenviar o arquivo, tá? Karina e Josemi, acho que tem mais uma colega de vocês também que enviou. Francione. Hã? Foi a Francione. Ah, foi a Franciane, exatamente. Então, vocês vão poder reenviar o arquivo de vocês, tá? Sem problema nenhum. Acho que é isso. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Professor, nessa questão de número 2, né, da gente colocar os nomes dos arquivos. Assim, quando você está com a aplicação Hello World, praticamente esses arquivos são mesmos, se eu não me engano, eu coloquei bem aqui. Ah, não está aqui não. Olha aqui, ó.
Vocês vão encontrar bem aqui, ó. Cadê o criar o seu primeiro app? Deixa eu só... Tá aqui, ó, criar um projeto Android. Esses três aqui, ó. Main Activity, Activity Main, Android, Manifest. Vocês podem dar uma olhada neles aqui, fica mais fácil de vocês estudarem, tá? Dentro do link. E esse link tá aqui no Cigar. Aqui, ó. Android Developers, criar seu primeiro app. É aqui ele fala do Hello World, tudinho, né? Vocês vão dar uma estudada nisso aqui, criar um projeto para o Android. Aí aqui ele mostra o Hello World. Inclusive ele mostrando algumas partes de código. Ó. E tá aqui os 3 arquivos. Ó. Aí você dá uma estudada aqui, tá? Ok, professor. Estou aberto aqui a questões, pessoal, para vocês ficarem tranquilos. Professor, a questão foi para instalar o Android Studio. Ele deu falha. Ele não conseguiu instalar o SDK na hora de instalar e eu não consigo abrir nenhum novo projeto nele. E ele é essa nova versão aí, versão 4. Falou que tem uma questão para instalar um Android Studio, não? Não é questão, é só eu tentei instalar mesmo. Não é sobre o exercício, não. É o aplicativo tá. que eu tentei instalar para qual versão? A 4.1 que tem nesse site aí que o senhor estava mostrando ainda agora. O Android Developers. Isso. Aí Bom, aí eu teria que ver contigo, assim, só se tu apresentasse a tela aí e depois mostrasse para ver qual é o problema. Mas, assim, o problema do Android, que você instala, é que ele vai baixar um monte de coisa na tua conexão da internet. Ele chega a baixar 700 MB de arquivo, para você ter uma ideia. Aí você vai ter que escolher lá qual é a versão do Android, se é a API 29, a API 26 e assim por diante. E isso ele demora bastante, dá erro. Aí, assim, o que eu te recomendo é verificar qual é o erro que está dando, copia o nome do erro, dá uma olhada na internet, que geralmente o pessoal resolve. É o jeito mais fácil aí. Senão, a outra forma, eu teria que ir junto contigo aí na tua casa para poder resolver, porque quando tem esses problemas é complicado. Porque você resolve por um lado, depois, aí, às vezes a gente demora até quase que 1 hora ou mais assim, para resolver esses problemas aí do Android. E até demora muito para ele baixar. Agora, eu não sei se eu passei para vocês, eu tenho uma apostila que explica essa parte da instalação. Eu vou deixar no Google Drive com o link para que vocês baixem, eu acho que é mais fácil. Aí vocês vão poder acessar. Eu vou deixar no Cigar e também eu vou passar esse link lá no WhatsApp. Aí tu dá uma olhada, Josemir. Assim que eu passar o link, assim que eu colocar no Google Drive, eu crio o link, aí eu passo para você, você vai poder baixar e usar. Acho que é mais fácil. tá ok, professor. Acompanhando aí os seus comandos. Eu estava até assistindo uma videoaula no YouTube para fazer essa instalação, mas aí os comandos que ele estava demonstrando lá parecia diferente para mim, porque a versão dele era mais antiga. Esse aqui é o problema do Android Studio. Deixa eu mostrar uma coisa para ti aqui.
aqui é um livro de Android, ó. Esse aqui é outro. Esses livros aqui são de 2016. Qual que vocês acham que eu uso? Que inclusive é da biblioteca, tem que devolver. Esse aqui é o que eu comprei aqui, Android em Ação. Vocês acham que eu uso esses livros aqui? Na verdade, não dá nem para usar, porque o que acontece? Eles estavam usando a versão SDK ainda quando era do Eclipse. Aí, quando entrou o Android Studio, mudou a forma de programação. Então, assim, pouco dá para aproveitar do código que está aqui. Porque quando você começa a escrever o código, aí a gente começa a encontrar incompatibilidade de componentes, e aí aí fica difícil de você fazer os programas. Então, assim, a melhor fonte para você estudar a respeito do Android é esse site aqui, do developers.android. Então, assim, não tem como você fugir dele, porque é, ele atualiza tão rápido que assim, os livros não acompanham. Esse é o problema. Então, às vezes, você pega um livro, aí a pessoa está falando, está explicando usando uma versão mais antiga. Quando você baixou, usou a versão nova, já não dá mais certo. A não ser que você use a mesma versão do Android que a pessoa do livro colocou para você. Então, esse é um problema que tem no Android Studio. Aliás, assim, nesse computador aqui eu tenho a versão, eu acho que é a 4 ponto alguma coisa aqui. Deixa eu só conferir aqui para mostrar para vocês. Só um minuto, tá aqui. Aí eu vou aqui no Help, About. Ó, a ideia é 3.6 essa aqui que eu tenho. E você já pegou, abaixou até a 4.1. Eu nem mexi mais do que essa daqui, porque se eu tentar instalar uma outra versão aqui nesse computador, além dele demorar, eu vou ter problema em relação à compatibilidade de código. Então, não é simples a situação, tá? Mas assim, mesmo usando a 3.6, eu consigo colocar esse código tranquilo no meu celular, tá? Eu posso construir as minhas APKs aqui, as minhas aplicações de celular e vão funcionar direitinho. Então, assim, não é trivial esse negócio de usar material da internet ou então livros de Android, né? Isso aqui é o ruim. Só um minuto. Mas eu vou colocar a apostila lá para que talvez ela vá te ajudar. Tudo bem, Josemir? Aí você dá uma olhada aí depois é, o material dessa apostila aí e usa na instalação do teu Android Studio aí no teu computador. Pessoal, estou disponível aí para dúvidas, tá? Tá ok, professor. Professor, Pode falar. acessando aquele arquivo, dá para responder essa questão de número 3? Porque eu não entendi direito. A questão de número 3 dá para Perdão. resolver por aqui, Não, ó. professor, é a questão 2. Perdão. A questão 2 Não, a dos questão 2 você componentes. resolve por aqui, ó. Ele está Ah, tá. perguntando não componente, os arquivos, tá aqui, ó, main activity, activity main, o Android manifest. Vocês dão uma lida aqui para verificar quais são, o que são cada Ah, tá coisa. bom. Tá, entendi, era isso. Estou à disposição, pessoal, para vocês, para tirar dúvida de vocês ainda.
o senhor explicou aí a parte dos protocolos. Teve uma aula que o senhor trabalhou para Android, comparando ele com o protocolo TCP/IP e o OSI. Qual é o protocolo específico para o Android? Assim, o Android, bom, o protocolo de rede, ele não faz parte tanto do Android, tá? Porque assim, O senhor conseguiu entender a minha pergunta? não, eu entendi. É que assim, o Android ele não tem um protocolo, ele é uma linguagem de programação, mas ele tem comandos para que você possa acessar sites da internet usando o protocolo HTTP. Aí ele tem um comando acho que é Connectivity o nome. Eu tenho até, não sei se eu tenho uma aplicação aqui que eu tinha feito, né, com essa parte da conectividade, que eu tinha começado a fazer, mas eu não concluí ainda, assim, até por outras atividades, né? Mas, a princípio, a ideia de conectividade usando o protocolo TCP/IP para a web, né, é você usar um componente que ele te traga conexão HTTP. Aí, para você ter uma conexão HTTP, você vai ter que indicar qual é o endereço do site que você quer acessar. Aí você informa qual é o endereço do site, ele faz a conexão e depois ele vai fazer uma leitura dos dados dessa conexão. Aí, aí, quando ele faz essa leitura, ele vai trazer a página HTML a partir desse protocolo HTTP. Aí ele traz a página HTML e você pode mostrar, por exemplo, usando um componente lá de texto, né, que mostra HTML, ou então, se ele usar outro tipo de padrão, ou que a gente chama de representação, tá? Se ele usar outro tipo de representação, tipo XML, você pode usar um parser, que é um programa que ele lê o XML e transforma aquelas informações que ele está lendo em objetos. Aí, com objetos, você pode trabalhar como a gente usou aqui. Se vocês perceberem, a gente usou esse objeto chamado livro aqui, ó, essa classe aqui, ó. Aí vocês podem criar uma classe correspondente a esse arquivo XML que você está baixando. Aí você traz os dados via XML, aí vocês convertem aqui para um objeto. Aí vocês podem usar dentro do programa de vocês. Você pode gravar em banco de dados, podem mostrar informações na tela e assim por diante. Mas assim, aí já são outros componentes, tá? De conexão, de leitura de dados e depois processamento desses dados que vem da internet. Então, isso a gente vai ver um pouco mais à frente depois que a gente vê banco de dados, tá? A gente vai fazer uma comunicação com uma aplicação da internet para, quase no final do curso, vai ser no ano que vem, praticamente, né? Porque vai ser na outra metade do curso. Aí a gente vai ver uma aplicação que faz isso. Uma aplicação, deixa eu ver, uma aplicação de celular faz isso. Não sei se eu te respondi, Josemir. Na verdade, a gente não viu. O que eu estou explicando para ti, a gente Entendi. não viu nessa disciplina aqui. Talvez tu tenha visto HTTP em outra disciplina. Eu acho que vocês devem estar vendo alguma coisa com JavaScript, não? Não, porque assim, professor, na verdade, eu quis fazer uma comparação, mas eu acho que eu saí da linha, porque aqui no Android a gente está vendo uma linguagem de programação. E eu estava querendo. O senhor mostrou em outras aulas uma tabela, né? Que ele vem com a aplicação, essas camadas. Então eu quis tentar fazer essa comparação justamente com os protocolos, né, da ISO, aquelas camadas de aplicações que ele vem lá, por exemplo, da rede, internet, transporte e a apresentação. Sim. E eu vi numa aula que o senhor mostrou uma tabela trazendo essa lista também. Agora tem que lembrar qual foi a aula aí. Pois é, aí eu tentei fazer essa comparação. Teria que olhar aí para ver. Se eu não me engano, foi a aula 3.
é o que o senhor mostrou, né, uma tabela com a lista, né, para chegar na parte do usuário, com a apresentação. Hum. Aí eu tentei fazer Lembrei, essa lembrei. ligação, aí Não, ficou essa aquilo ali dúvida. aquilo ali não é um protocolo, não. É, o que você está perguntando, na verdade, o que eu mostrei foi a gente chama aquilo de arquitetura Android. A arquitetura, que você não é nem do Isso, é protocolo, arquitetura, né? é a arquitetura de referência do Android. Aí o que acontece? Ele vai ter a camada de aplicação que não é igual a não é igual à internet não, tá? Na verdade, aquilo ali é como se fosse a visão de como é o programa Android. Assim, o que você escreve de Android são poucas linhas comparado ao que a gente fez até agora, né? Comparado ao que é o Android todo, entendeu? O Android deve ter o quê? Mais de, sei lá, centenas de milhares de linhas de código. Então, assim, até ele comunicar com o hardware, tem muito código que ele chama. E o que a gente tem aqui é só coisinha mastigada. É bem mais tranquilo. Coisinha mastigada no bom sentido, né? Porque aí você codifica pouco para fazer o que você quer. Então, deixa eu explicar essa ideia para você rapidinho. Ó, se você olhar, você fez um arquivo XML e disse quais eram os componentes da tela que iam ter, ó. E você fez um arquivo .java para você fazer a programação do que acontece em cada evento. Quando você aperta no botão, ó, tem vários botões aqui, né? Quando você aperta nesses botões, quando você escreve alguma coisa aqui, acontecem interações. Só que assim, para chegar nesse celular aqui, a tela aparecer, tem um monte de código que vai ler aquele XML, vai mostrar exatamente esse nome nessa posição aqui, esse cadastro de livros aqui aparecendo com uma faixa, os botões na posição certinha. Então tem muito código por baixo para desenhar esses botões aqui, para colocar esse mais. Então tem muito outros códigos aqui para detectar onde é que eu estou clicando na tela. Então, assim, isso daí a gente não vê e nem precisa, tá? Então, é por isso que tem toda aquela arquitetura lá de em camadas para representar o que a gente chama de arquitetura Android. Deixa eu ver se eu estou com o arquivo aqui. Deixa eu só. Eu acho que foi esse aqui, ó. Intro to Mobile 2. Tá aqui. É esse aqui, ó. A arquitetura da plataforma Android. Isso aqui não tem a ver com a rede, tá? Porque assim, isso aqui são. Se você for ver, as aplicações que vocês vão criar, elas vão estar aqui nessa camada de cima, camada de aplicação. Então, esse arquivo todo isso que eu estou criando vai ser para essa camada de aplicação. Só que aqui embaixo você vai chamar essas bibliotecas aqui, ó, tudo que você usa está dentro dessas bibliotecas aqui. O que essa biblioteca te dá para você aqui, ó? Vou explicar isso aqui. Quando você acessa aqui, ó, vamos pegar aqui o Main Activity. Você tem esse objeto chamado Edit Text aqui, ó, essa classe aqui, ele está importando aqui de android.widget.editText. E esse android.widget.editText, ele é um pacote, android.widget. E dentro desse pacote ele tem o editText. E esse android.widget, ele deve estar aqui na OpenGLS, é uma dessas duas bibliotecas aqui, ó, gráficos 2D, gráficos 3D, para a partir daqui você usar aquela classe editText, tá? Então é isso que acontece. É porque aqui é uma visão bem alto nível. Já aqui no programa,
a gente vai ver que tem muita biblioteca aí que você pode usar para escrever o programa de vocês. E aqui no Android Developer, deixa eu ver aqui no site. A gente for no Google, a gente procurar o Android API. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Ele pede até para baixar, né? Deixa eu ver aqui se ele coloca a API aqui. Android API Java. Bora ver se ele mostra aqui. Aqui, ó. Android API Reference. Tá aqui. Ó. Quando a gente acessa essas bibliotecas aqui, deixa eu ver aqui, biblioteca Android, ver se ele coloca aqui, plataforma Android. Ó, aqui na esquerda, aqui a gente está usando os pacotes, tá? Eu falei android.widget, né? Ele está em ordem alfabética. Então eu encontrei aqui, ó, android.widget. Aí aqui eu vou ter as classes. Android.widget é o pacote, tá? Que eu acessei naquela hora. Agora eu vou procurar o TextView. Ó, se você observar aqui, tem um monte de componente que ele está usando. Ó. E TextView é só um desses, RST. Tá aqui, ó, TextView. E aqui ele explica como é que funciona a classe TextView, quais são os métodos dela e assim por diante. Como é que você acessa, tudinho. Então, o que eu quero dizer para você é que essa apresentação dessa tela aqui, ó, ele mostra toda a plataforma Android. Ó. E aquela telinha lá que você viu, que parecia com a pilha do modelo TCP/IP, protocolo TCP/IP, né? Ele é parecido com isso aqui, mas tem uma diferença bem grande, porque aqui ele é o código que está dentro do celular. Então, aqui embaixo, nessa parte de núcleo Linux, abaixo dele é hardware. Tudo bem? É o seu celular em si. E aqui nessas partes mais de cima são todas essas bibliotecas que estão representadas aqui, ó. Isso aqui é toda a biblioteca que você usa. Ó. Android, Android Accounts, Android Animation, Android App. Então tem um monte de biblioteca aqui que vocês vão poder usar. Então, assim, são centenas de milhares de comandos aqui que vocês vão poder usar no código de vocês, que está tudo aqui descrito. E assim, o jeito mais fácil de entender é pegando o exemplo de um determinado, de algo que você quer fazer, né? E a partir daquele exemplo aprender, entender quais são as bibliotecas que você vai usar. Porque se você for tentar ver uma biblioteca por uma aqui, ó, você não vai entender direito, não. Assim, é muito difícil você escrever código olhando para essas bibliotecas aqui. O que você pode fazer é fazer uma busca de alguma, por exemplo, você quer saber como é que eu faço, você falou que como é que eu faço para acessar o protocolo HTTP. Então, aqui deve ter alguma biblioteca com HTTP, ó. Então, estou botando aqui HTTP, bora ver se ele acha. Ó, tá aqui, ó, Open Apache HTTP com, que é a conexão que eu estava falando para você, ó. Org Apache HTTP. Então, aqui, ó, no Org Apache HTTP com, ele vai mostrar para mim como é que funciona essa biblioteca, ó. E aqui, ó, tá aqui a conexão que eu estava falando para você, ó. Você usa aqui, tá aqui. Usa url.openConnection. Então tá aqui, ó. Eu vou usar essa classe chamada URL Connection
e dentro dela eu tenho uma outra chamada Open Connection, aí eu vou usar. Só que isso aqui, para você aprender a usar, do jeito que está escrito aqui, ele está em inglês em primeiro lugar, né? Inclusive a página está aqui em português, não sei se vocês estão vendo. A linguagem que está mostrando é português, mas assim, ele está mostrando tudo em inglês. Mas assim, para você escrever o código usando essa referência que está aqui, nessa página, ele é complicado. Então é melhor você, para aprender a fazer alguma coisa, você buscar os vídeos na internet que o pessoal disponibiliza. É um jeito mais fácil para vocês aprenderem algo que assim que não vai ser explicado aqui nessa disciplina. Por exemplo, imagina se vocês vão usar o celular para usar como óculos virtual. Então, assim, não é algo que está sendo explicado aqui, mas tem na internet como é que você escreve aplicativo para, usando o Android Studio, por exemplo, né? Para Desculpa, para usar o celular como óculos de realidade virtual. Aí ele vai explicar como é que funciona. Se você for tentar aprender por aqui, qualquer coisa, não dá. Daqui, então, para que serve isso aqui? Quando você já souber quais são as classes, quais são os pacotes e classes que vocês vão usar, e precisam saber alguma informação específica de um determinado método, né, que está aqui, aí vocês podem consultar esse guia de referência, é um guia de referência, tá? Então, assim, para você usar um guia de referência, você já tem que saber o que você quer fazer. Josemir, eu respondi a tua pergunta aí? Sim, professor. Na verdade, assim, eu compliquei um pouco mais, mas assim, pelo menos eu estou te dando uma dica aí de Sim, uma base. para onde partir aí para você começar. Mas assim, essa arquitetura da plataforma Android, ela não é a mesma coisa, apesar de parecer, tá? Que o TCP/IP, tá? O TCP/IP é outra história. Inclusive, assim, dá para você, usando aquele comando lá que eu estava vendo, o URL Open Connection, ele usa o HTTP por baixo. Mas assim, o comando para você conectar é É por aquele isso, lá. Oi? nessa parte, professor, é por isso que o estúdio Android ele já vem completo, né? Completo no sentido de trabalhar justamente na parte das aplicações, Sim, sim. da forma que o senhor explicou aí. O Android Studio já tem tudo isso aqui. Entendi, professor. Obrigado. Tanto é que assim, que quando a gente começa a escrever, ele usa uma tecnologia que a gente chama de IntelliJ. Quando você escreve qualquer coisa, ele já tenta te dar algumas opções de comando que você vai usar, certo? Mas por que que ele faz isso? Porque ele já tem um banco de dados, ele já vem com um banco de dados com esses comandos todinhos. Aí fica fácil de você programar. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Não, professor. As minhas foram muito claras. Bom, então eu vou encerrar aqui, tá? Aí eu vou dar mais um tempinho aí para vocês, até o fim da semana, para vocês entregarem o exercício, tá bom? Tá bom. Ok, professor. Tá ok, professor. Obrigado. Vocês podem escrever, por favor, o nome de vocês aí no chat para a gente acompanhar, para ficar registrado, tá? Meu chatzinho aqui. Vocês usam o chat para só escrever o nome de vocês, só para fazer a chamada depois.
Acho que falta o Josemi aí escrever o nome. Pessoal, então eu fecho a aula por aqui, tá? Deixa eu só botar o nome do Josemi aqui para não. Eu até escrevi, professor, aqui tá lento aqui para mim. Ah, tá. Tá bom, então. Deixa eu botar aqui para ver das dúvidas. Aí falta o Josemi, César já escreveu, Leonardo já escreveu, Larissa também, Josemi e a Karina. Pessoal, então, obrigado aí pela participação de vocês aqui na sala. Se tiver dúvidas aí, vocês podem perguntar lá no WhatsApp, que depois eu posso responder, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. E eu vou passar para vocês eu fiquei de passar. Assim, eu tenho que atualizar a data de entrega do exercício. Vocês podem entregar novamente, tá? Eu já passei para vocês o arquivo com as 6 questões só, não com aquela sétima lá que. Acho que eu coloquei no Cigal o arquivo certo, mas acho que eu passei para vocês o arquivo anterior aí. Tudo bem? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Boa noite, E professor. professor, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela ajuda. Obrigado a vocês aí pela presença.